Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa aula, apresentação de como que é se tornar um Expert Cross Trainer. Nós vamos abordar a metodologia do Cross Training, quais são os passos, quais são os processos, mas principalmente como você vai se tornar um Cross Trainer, aquele profissional que sabe e entende dos movimentos e como que você consegue diversificar eles independente do nível de condicionamento do seu aluno, qual a capacidade, se é criança, se é adulto, se é um atleta, se é uma pessoa que busca um condicionamento físico, emagrecimento ou até mesmo com pessoas com deficiência física. O meu foco aqui com você é passar quais são as trilhas, quais são os módulos e cada processo que a gente vai estar abordando desse conceito do cross-training. E aqui, ao final dessa apresentação, acredito que você já vai ter uma boa base de como se tornar um cross-trainer. Então vamos lá. Então no módulo 1 a gente vai falar sobre a introdução do método, o que é realmente o cross-training, como é que ele foi evoluindo, quais são as evoluções, cada etapa a gente vai abordar um pouco o que é condicionamento físico, o que é importante para o ser humano, a parte de funcionalidade, a gente vai estar abordando, dando um overview geral nisso aí, falando um pouco sobre o envelhecimento e sedentarismo, quais são as diferenças e principalmente abordar o que é o cross-training, né? Que todo mundo fala hoje, já deixou de ser um pré-requisito, ele já faz parte do currículo de todo profissional de educação física, quer seja você trabalha numa academia, seja personal trainer ou até mesmo dentro de escolas. Eu mesmo já trabalhei dentro de escolas com a metodologia do cross-training. Então, como é que a gente define quais são os pilares que a gente vai estar abordando, quais são os diferenciais dessa metodologia, quais são as vantagens, né? Então, tudo isso a gente vai estar abordando dentro do módulo 1, que é esse módulo introdutório. A gente vai estar abordando também a função de cada articulação, o que é a função primária, a função secundária, o que é uma articulação de mobilidade, o que é uma articulação de estabilidade. No módulo 2 a gente vai estar abordando como começar, a gente vai falar sobre o sistema proprioceptivo, como que a gente trabalha esse sistema proprioceptivo, da onde que vem esse sistema sensorial, visual, vestibular, somatosensorial, qual que é a importância deles para cada ambiente de trabalho, como que a gente vai estar abordando, falando do core, qual que é a importância fundamental do core dentro do conceito de treinamento, sobre a teoria do Polchek, que fala do mastros de navio, como que a gente divide o treinamento do core para essas regiões, reto abdominal, oblíquo interno, oblíquo externo, eretor espinal, interespinal, mas não é somente no core, né, no sistema abdominal que a gente vai estar falando, a gente vai estar trabalhando em treinar o corpo de maneira tridimensional, porque é importante você trabalhar o conceito do core, mas treinar também o corpo de maneira tridimensional, dividir o corpo em plano sagital, plano frontal, plano transversal, e cada exercício, cada função que vai ter dentro desses sistemas em que a gente vai estar abordando. A gente vai falar também sobre um pouco da teoria do conceito de bambu que eu desenvolvi, da metodologia para você trazer uma coluna forte, mas também ao mesmo tempo bem flexível para que você consiga realizar exercícios com força, mas ao mesmo tempo você tem uma mobilidade e condição de fazer outros tipos de exercícios também. Como que a gente trabalha o core de forma progressiva, quais são as estratégias que a gente vai utilizar, qual que é o momento que entra somente com peso corporal, trabalho de base instável, movimento, quais são as etapas que a gente trabalha flexão, extensão, rotação. No módulo 3 a gente vai começar a entrar mais sobre a prescrição dos movimentos propriamente dito, utilizando o corpo de maneira tridimensional. Eu divido ali por etapas, né, que eu considero o conceito do contínuo APE, que é aprendizagem, aperfeiçoamento e evolução. Então, em cada etapa dessa, trabalho de mobilidade, treino de força, agilidade, eu dividi em fases, né, de fase 1 até a fase 6, e aí cada momento desse da pirâmide, a gente tem um momento de aprendizagem, aperfeiçoamento e evolução. E aí dentro desse conceito é o que a gente vai estar abordando dentro dos principais pilares do movimento humano, né? Que são os pilares que a gente vai estar falando ali e como que a gente desenvolve cada conceito desse dentro do contínuo APE, respeitando esses pilares do movimento humano. E sem deixar de lado também, a gente não pode esquecer que para você desenvolver o treino de maneira eficiente, nós temos que trabalhar em cadeias cinéticas, tanto cadeia cinética aberta quanto cadeia cinética fechada. Então, quais exercícios que entram
de cadeia cinética aberta, quais exercícios que entram de cadeia cinética fechada, qual é o momento de cada um. E aí vamos dividir os pilares do movimento humano. Primeiro a gente vai estar abordando bastante trabalho de membros inferiores, tanto de dominância de quadril quanto de dominância de quadríceps, quais são os exercícios, como que a gente divide cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada. Vamos abordar também o sistema do plano vertical e plano horizontal, do padrão de movimento de empurrar. A gente vai trabalhar o padrão de movimento de puxar, cadeia aberta cinética fechada do plano vertical e do plano horizontal. Vamos trabalhar muito essa parte rotacional, tanto de tronco quanto de quadril. Então é importante como é que a gente vai dividir cadeia aberta e cadeia cinética fechada de movimentos rotacionais. E como que a gente coloca tudo isso dentro desse conceito, né? Como é que a gente trabalha a mobilidade, mas ao mesmo tempo eu consigo desenvolver força, consigo desenvolver um treino aeróbico, utilizando somente peso corporal ou cargas externas. Então são essas partes que nós vamos estar abordando para que você tenha cada vez mais consciência desse trabalho que você vai fazer do cross-training. E aqui, mais uma teoria que eu utilizo muito, que é a teoria do octógono. Um núcleo muito forte, mas ao mesmo tempo nós temos a sua extremidade de forma suave. E assim que a gente tem que trabalhar o nosso corpo também, é o conceito do octógono. Então você tem que ter um núcleo bem forte e as extremidades, né, os membros, você tem que ter liberdade de movimento. Então aqui a gente divide. Por que é o conceito do octógono? Porque a gente divide, né, em puxar, empurrar acima da minha cabeça, puxar, empurrar abaixo da cabeça, de maneira transversal, de maneira rotacional, de maneira transversal ou diagonal. E aí dentro disso a gente vai estar abordando puxar, empurrar, cadeia aberta, cadeia cinética fechada. Quando eu estou entrando com o movimento de empurrar, quando que é o movimento de puxar, quando que a gente faz a mudança de nível, qual que é a diferença de mudança de nível, eu estando em pé e estando deitado. Tudo isso é quando a gente coloca o aluno, que eu falo, coloque o aluno para se movimentar dentro do octógono. Então é dessa maneira que eu vou te ajudar a interpretar como que é esse sistema, que aí você consegue trabalhar de maneira tridimensional, você vai ter exercícios aí a perder de vista no decorrer do ano para o seu aluno. Já no módulo 5, a gente vai abordar a função de cada equipamento, quais são as funções de utilização de cada acessório, para que serve, mas o porquê, qual que é a função de cada equipamento desse, para que entra cada equipamento, qual que é a função. Né? Então, quando você tem um entendimento de movimento, os equipamentos eles entram como acessório, que é o que eu chamo. Eu não utilizo equipamento, eu utilizo acessórios. A principal ferramenta de trabalho, né, a principal ferramenta que eu desenvolvo é o corpo do meu aluno. E aí todos os outros acessórios que eles entram para me auxiliar no treinamento ou para deixar um pouco mais intenso determinado movimento. E é dentro disso aí, nesse módulo que a gente vai abordar especificamente falando sobre equipamentos, é o que vai entrar esse conceito e como é que você vai trabalhar, como é que você vai entender sobre isso. E aí a gente vai estar abordando, né, qual que é a função de peso livre, que são as cargas externas, para que serve o kettlebell, para que serve a barra, qual que é a diferença do elástico, qual que é a diferença da mola. Então tudo isso a gente vai estar abordando. Quais são as funções das barras fixas, o treinamento em suspensão, né, o famoso TRX, qual que é a diferença do TRX para o treinamento da argola, o treinamento de cordas, né, o rope training ou a corda naval, para que serve, qual que é a função primordial. Ultimamente tem se utilizado o elástico também nessa função. Quando que você entra com os treinamentos de agilidade, né? Dentro daquele contínuo, APE que a gente falou lá no módulo anterior, a gente vai estar abordando qual que é a função de cada um. Quando eu entro com cone, caixa pleométrica, qual que é a diferença do cone, chapéu chinês, isso aí a gente vai estar falando especificamente nesse módulo. E sem deixar de lado, principalmente, o trabalho de base instável, né? Que ele é uma das últimas etapas que entram dentro da nossa metodologia. Então primeiro eu preciso desenvolver o meu aluno uma condição de uma base forte, dar uma sustentação de uma base forte, para depois eu entrar com o trabalho de base instável. Só que o treinamento da base instável, ele não precisa necessariamente ser um treinamento que vá colocar o meu aluno em risco. Ele serve para desafiar o meu aluno, desenvolver algumas partes de propriocepção, de coordenação, de equilíbrio que eu quero ter com o meu aluno, mas tem o momento certo para entrar com a pessoa certa e
qual a finalidade correta que eu vou aplicar aquilo ali. Não é simplesmente eu pegar uma bola e colocar o meu aluno para ficar fazendo exercício em cima dela. Então isso a gente vai abordar bastante também. Já no módulo 6 a gente vai abordar sobre as capacidades físicas, né? O que vai cada capacidade, como é que a gente vai estar desenvolvendo, como é que a gente vai trabalhar essa performance, sendo o corpo a principal ferramenta. Postura do atleta, o que é a postura do atleta, para que ela serve, qual que é a interferência que ela tem sobre o treinamento, né? Questão da postura do meu aluno durante o treinamento, o que ela vai interferir no ganho de equilíbrio, no aumento de força, quais são as capacidades que eu vou trabalhar, treino de velocidade, coordenação, equilíbrio, resistência, força. Então tudo isso nós temos uma progressão, uma variação para ser trabalhado dentro da metodologia. A gente vai estar falando sobre equilíbrio, qual que é a diferença entre equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico e equilíbrio de movimento. Quais são as progressões, para que a gente, em cada momento, qual que é o momento que entra de forma bipodal, unipodal, movimento dinâmico, que eu entro com sobrecarga ou não entro, e qual etapa que eu vou colocar o trabalho de potência. Treino de força, como é que eu divido o treinamento de força de forma geral e de forma específica, em cada etapa, né, o trabalho de progressão, como que é dividido o treinamento de força com resistência externa e somente peso corporal, como que a gente vai trabalhar com movimento simples, movimento composto, movimento complexo, até que a gente entra com o trabalho de potência. A gente vai ter muito ali, então é tanto a parte teórica que a gente vai ter, vamos abordar alguns vídeos, né, e aí dentro desses vídeos a gente vai ter explicação. Como é que a gente faz o trabalho de elevação? Quais são alguns exemplos, né, de elevação de quadril bipodal, unipodal, com flexão de joelho bipodal, unipodal, exemplos de exercícios de avanços, né? Quais são as formas de treinamento de avanço, do swing, né? Não é simplesmente pegar o kettlebell na mão e fazer, padrões de movimento que a gente vai estar abordando dentro dos treinamentos de força, equilíbrio, coordenação motora. E um dos trabalhos que é muito difundido ultimamente, né, o trabalho de pliometria. Então, pliometria não é simplesmente você sair saltando para cima de caixa, criando variação, dando estímulo diferente para o seu aluno. Você tem uma sequência para ser treinado, né? Exercícios estacionários, exercícios laterais, movimentos multidirecionais e quais são as progressões e variações que você deve ter dentro desse conceito. Quais são os movimentos multidirecionais, o que são movimentos laterais, o que são movimentos lineares, o que são movimentos de potência dentro do trabalho de coordenação e agilidade, né? Então não é pegar o seu aluno e colocar ele para fazer exercício difícil e dizer que você está trabalhando coordenação e agilidade com ele. Não, tem todo um processo, né? E um progresso para respeitar e quais são as variações que você coloca para o seu aluno desse conceito aí. E um dos últimos modos são os exercícios práticos, né? Do trabalho de capacidade física. Como é que a gente vai dividir, como é que a gente vai integrar, né, todos esses conceitos anteriores que a gente falou, que daí você vai pegar e colocar dentro de uma caixinha ali para que você desenvolva, né, qual que é o conceito que você vai aplicar, qual que é o momento que entra o trabalho de força, o trabalho de agilidade, o trabalho de coordenação motora, como é que você divide em treinamento de puxar, movimento de empurrar, né, então tudo isso a gente vai estar trabalhando dentro do módulo 6. Vamos falar sobre a prescrição, planejamento e organização dentro do treinamento, sendo o principal foco nosso é o movimento. Então a gente vai falar sobre alguns princípios, né, de que como você, quando for montar o treinamento, ou seja, para o seu aluno de forma personalizada ou em grupo, quais são os princípios, né, respeitar parte de progressão, acumulação, variação, contexto, sobrecarga. Então tudo isso você vai abordando para que você monte um treinamento que tenha mais segurança, que você consiga ter uma progressão e ter uma variação para manter o seu aluno sempre motivado dentro dos treinamentos. Novamente, né, tanto sendo de trabalho de personal ou treinamento em grupo, então você precisa ter uma anamnese, entender um pouco mais esse lastro fisiológico do seu aluno, quais são as experiências que ele teve anteriormente, o que deu certo, o que deu errado, o que ele espera da programação. Dentro desse modo da prescrição do treinamento, a gente vai estar abordando essa parte de anamnese também. E aí na prescrição a gente vai ter as divisões de exercícios, né? Exercícios simples, o que são exercícios simples, o que são exercícios combinados, o que são exercícios complexos, qual é o momento que cada exercício desse vai entrar dentro do treinamento para o seu aluno ou para o seu grupo de alunos. E para finalizar, como que você vai prescrever treinamentos. Então eu vou te ensinar uma metodologia que eu desenvolvi, uma forma de prescrição de treinamentos, que dentro de uma planilha específica você vai conseguir montar qualquer treino em menos de 5 minutos. Mas primeiro, para você ter
essa trilha, entender como é que é a sequência, como é que é essa divisão de treinamentos, precisa de passar por todos os módulos anteriormente. E aí, por último, a gente vai falar sobre a prescrição do treinamento propriamente dito e como que você cria essa diversidade e progressão de forma contínua para cada aluno ou mesmo no treinamento em grupo para a sua academia, o seu box ou o seu estúdio de treinamento. E aqui eu estou dentro da plataforma, né? Então você tem aqui uns recados anteriores de quando você vai começar, as informações. O programa dividido aqui nos módulos, né? Como eu falei para você, ó, tem todos os módulos aqui. Aí cada módulo você tem acesso às explicações da introdução, o que é no módulo 3. A gente vai falar da parte proprioceptiva, de sistema proprioceptivo, né? Os exercícios propriamente dito. Então vai ter as explicações dos exercícios em cada módulo também. O módulo 4 do treinamento do core, 3 aqui de sistema do core, ele é bem extenso, então tem toda a divisão, como é que a gente vai, cada unidade externa, unidade interna, sistema longitudinal profundo, sistema oblíquo posterior, e aí tem, né, módulo 5, então a gente vai falar aqui do contínuo APE, vamos ter os exemplos, como eu falei para você, de cada explicação, a gente vai estar abordando cada pilar com cada exercício, para que a gente vai aplicar esses exercícios, né, as variações de movimento. Então sempre a gente vai estar abordando teoria e prática junto, né? Módulo 6, os equipamentos que você vai utilizar dentro das sessões de treinamento. Então aqui a combinação que a gente vai estar falando, o treino de potência, né? Então as variações, cada explicação em vídeo e teoria e prática. E aí para fechar, né, fechando aqui hoje, fechando isso, você vai ter como bônus o módulo do movimento natural. Então, fechando, você vai ter o entendimento do cross-training, mas também, ao final, a gente vai falar sobre o movimento natural, né? Então, você tem como bônus aí o que é, o que não é o treinamento do movimento natural. Então, você fechando o módulo do cross-training, você tem acesso ao conteúdo do movimento natural. Isso aí, você tendo acesso a todo esse conteúdo, né, do Expert Cross-Training, você vai ter como bônus o módulo do movimento natural. E para você ter mais informações ou tirar dúvidas, é só clicar no link logo aqui abaixo que você vai ser direcionado para o WhatsApp ou receber diretamente o link para sua inscrição, e o bônus do movimento natural é por tempo limitado. Então aproveita isso aí, fica aí o meu convite, te espero do outro lado, te vejo para formação Expert Cross Training. Valeu e até a próxima.